Olá pessoal, estamos de volta com mais um momento para continuarmos falando sobre manutenção em colhedora de cana, CH570. Então seja muito bem-vindo ao canal OBM, o Bom Mecânico. As funções de cilindro do elevador é o nosso tema de estudo de hoje, na qual você irá aprender o funcionamento do cilindro hidráulico responsável pelo acionamento do FRAP, o cilindro hidráulico responsável pela elevação do elevador e o motor hidráulico responsável pelo giro do capô secundário. Funções essas, pessoal, que é fundamental no processo de colheita de cana pela colhedora. Temos aqui, pessoal, o diagrama das funções de cilindro. Mas, como foi dito, o nosso foco de estudo está relacionado ao bloco do elevador, responsável pelo acionamento do FRAP, o acionamento do elevador na função de sobe e desce e o giro do capô secundário. Percebam que as funções de cilindro elas são integradas. Temos aqui mais 3 blocos hidráulicos responsáveis por mais funções de cilindro da colhedora CH570. Por isso, pessoal, mais uma vez aqui eu reforço a importância de irmos parte a parte para entender e conhecer cada componente que fazem parte desse sistema, para que assim possamos consolidar os nossos conhecimentos e no momento em que for preciso realizar um diagnóstico de falha, a gente coloque esse conhecimento em prática. Então, a bomba responsável pelo acionamento das funções de cilindro, ela está localizada nessa parte aqui do diagrama. Perceba, pessoal, a alimentação parte aqui da bomba, certo? Antes de vir aqui para o bloco do elevador, o G32, ela primeiro entra nesse bloco no bloco hidráulico aqui. E daqui, ó, a gente sai sentido lá para o bloco do elevador. Mas a gente vai estar vendo mais à frente como que é esse funcionamento, certo? Então, para começarmos aqui o nosso entendimento, temos aqui, pessoal, o diagrama que identifica a bomba hidráulica. Bomba hidráulica que é responsável pela alimentação de fluxo lá do bloco do elevador para fazer as funções de cilindro. Então, a alimentação, deixa eu pegar uma outra cor aqui, pessoal, fica mais fácil para a gente entender, né? Deixa eu pegar um azul.
Então, a alimentação vai sair aqui, ó, do reservatório hidráulico, amarelo, né? O R001. Também, nesse reservatório, temos o F059, que são os 3 elementos filtrantes, certo? São os filtros de retorno aqui que ficam dentro do reservatório hidráulico. Então, pessoal, alimentação de óleo sai do reservatório, sentido a linha de sucção da bomba hidráulica, certo? E a partir daqui é a alimentação que vai ser direcionado para o bloco hidráulico. Mas, pessoal, a gente falando aqui da bomba hidráulica, que é a P009, quando... Deixa eu pegar o amarelo aqui que eu acho mais fácil. Então, pessoal, esse tracejado, né? Tá. Temos aqui, ó, esse tracejado, né? Um retângulo aqui e aqui complementa ainda, tá, pessoal? Então, esse tracejado aqui é o que representa a bomba hidráulica no diagrama. E aqui, esse retângulo, o reservatório hidráulico. Volto a repetir, pessoal. Então, quando a gente, no diagrama, a gente identifica, né, essa parte tracejada, com essa parte da simbologia, isso está representando a bomba hidráulica. Então, que nem eu já comentei anteriormente em outros vídeos, a gente tem que imaginar, né, na nossa cabeça, no componente real, lá no equipamento. Então, para você que já está atuando na área, aproveite essa oportunidade. Sempre quando chegar próximo do equipamento, né, se perguntar, lá no diagrama eu vi a bomba hidráulica e é aquela representação retângulo tracejado, né, com a simbologia da bomba hidráulica aqui. Então, a gente precisa imaginar isso lá no equipamento. Tá? Por quê? Porque fica mais fácil, tá, pessoal? Da gente vir aqui, ó. Entendeu? A gente vir aqui e identificar. Nesse caso, aqui, ó, a bomba hidráulica tá aqui, ó. Certo? Essa aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor, que eu acho que fica melhor. Deixa eu parar essa aqui. Vou pegar uma vermelha. Então, essa é a bomba hidráulica responsável pela alimentação de óleo que vai lá no bloco do elevador para fazer o acionamento de elevação do elevador, o acionamento do fraco e o giro do capô secundário. Certo? Então, parte dessa bomba hidráulica, né? Localizada aqui nos compartimentos de bomba, na caixa de bomba, né? Também conhecida aí como bomba KRL, certo? Então, por isso que é importante a gente começar a assimilar, né,
tanto a parte da simbologia no diagrama, quanto o componente no equipamento, tá, pessoal? Então, fica aí essa orientação, certo? E aqui, ó, continuando, temos o bloco hidráulico. Temos um bloco hidráulico. Deixa eu pegar o amarelo aqui, que eu acho que ficou melhor. Que é esse retângulo, tá? Vou pegar o amarelo. Vou apagar aqui. Que é esse retângulo tracejado, tá, pessoal? Né? Esse retângulo tracejado aqui, ó, é o que representa um bloco hidráulico no diagrama, certo? Qual que é esse bloco, pessoal? Tá aqui, ó, é o G16, certo? G16, que é o bloco hidráulico secundário, faz as funções de cilindro secundário. Então, deixa eu pegar um vermelho. Vai sair lá da bomba, como a gente viu, né? Alimentação de óleo, sai da bomba e vai entrar onde? Aqui, pessoal. Entra aqui, ó, certo? E vai sair aqui, ó, nesse sentido, que vai lá para o bloco G32 no elevador, que faz as funções de cilindro do elevador, certo? E aqui parte para outros componentes que a gente vai estar vendo mais para frente, no outro momento, certo? Então, e a mesma forma, pessoal, estou vendo aqui essa parte da simbologia do reservatório, desculpa, do bloco hidráulico, a gente precisa imaginar também no componente, certo? Para poder garantir o bom entendimento. E aqui, pessoal, temos aqui, ó, a válvula V212, que é a válvula reguladora de pressão das funções de cilindro do elevador, só que essa válvula fica localizada no bloco G16, certo? Que é essa parte aqui, ó. Tá? Ok, pessoal? Pessoal, caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E volto a repetir, tá, pessoal? Toda vez que a gente imaginar essa parte do diagrama, né, da parte da simbologia, a gente começa a imaginar lá no equipamento. Onde que está localizado isso no equipamento? Né? Está localizado aqui, pessoal, ó, nessa parte aqui na colhedora, também ali no compartimento da caixa de bomba, né? Então, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Tá saindo da bomba, né? Entra aqui, ó, essa mangueira aqui, certo? Que é a entrada, né? Que saiu lá da KRL, entrou nesse bloco, né? Daqui vai para outros, né? Saída, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Pegar uma laranja aqui, ó, tá? Que está indo para outro bloco hidráulico, certo, pessoal? Desculpa, pessoal, peguei errado aqui, peraí, deixa eu apagar aqui. Não é aqui não, na verdade. É aqui, sai daqui, ó, né? Deixa eu pegar outra cor aqui, laranja. E aqui, ó, vai alimentar os outros blocos, certo? Qual que é a parte que está indo lá para o elevador, pessoal? Que a gente vimos lá, né? Deixa eu pegar uma outra coisa. Então vai estar essa mangueira aqui, ó.
vai estar saindo aqui, certo? E vai estar indo lá para o bloco G32 lá no elevador, certo? Uma mangueira de meia, essa mangueira de meia aqui, ó, certo? Lembra que a gente falou da válvula reguladora de pressão? A V212? É essa válvula aqui, tá, pessoal? Essa válvula aqui, ó. Certo? Então, essa válvula aqui que é a responsável para aliviar a pressão do sistema, da parte de funções do elevador, de cilindro, tá? Ok? Então, a mesma forma, tá, pessoal? A gente está vendo aqui o componente no equipamento, mas a gente precisa assimilar lá na parte da simbologia dentro do diagrama, certo? E aqui, ó, da mesma forma, né? Continuando aqui o nosso estudo. Então, aqui, ó, saiu do bloco G16, do bloco secundário, né? Vai entrar aqui no bloco G32, né? Aquela mangueira de meia. Vai entrar aqui no P2, certo? E fazer aqui toda a alimentação de óleo das válvulas direcionais dos atuadores e para que possam realizar o acionamento desses atuadores, certo? Então, pessoal, e a gente está vendo aqui, ó, mas olhando aqui, pessoal, né, tente identificar cada componente desses no diagrama, né? Que válvula é essa daqui? Né? Essa válvula. Ela é responsável para fazer o acionamento de qual cilindro, né? Temos essas outras válvulas aqui também, certo? Tente identificar elas aí. Aqui, ó, o bloco, né? Que a gente vimos lá, que é esse retângulo tracejado, certo? E, ó, esse retângulo tracejado é o G32, que é o bloco de válvulas do elevador, certo? Temos aqui, ó, pessoal, né, as válvulas responsáveis pelo acionamento do flap, né, do cilindro do flap, a válvula de retenção, o D023, certo? Aqui, ó. E aqui, né, o orifício e o cilindro hidráulico do flap, né, o C011. A Y75, que é a válvula responsável pela parte de descida do elevador, né, para baixar o elevador. Também aqui um orifício. A Y, pessoal, essa, eu vou pintar de amarelo aqui, que fica mais fácil a gente entender. Tá? Que é essa válvula aqui, ó, responsável pelo acionamento de subida do elevador, é a Y74. Também aqui temos uma válvula de retenção, o D011, tá? Que é essa parte aqui.
um orifício, né, o O100, o A023, que é o acumulador de pressão, certo? Também está localizado aqui. E o cilindro C10, cilindro hidráulico do lado direito, e o C013, que é o cilindro hidráulico do lado esquerdo do elevador. Solenoide Y70 e a 71, né? A 70 é essa, e a 71, essa solenoide, responsável pelo giro do capô secundário. E o motor hidráulico de giro do capô secundário. Está aqui. Certo, pessoal? Então, por isso que é importante, tá, pessoal? A gente identificar cada um desses componentes, olhando a parte da simbologia, né, dentro do diagrama, para a gente começar a entender, né, lá no componente, lá no equipamento, certo? E temos aqui também, tá, pessoal, o X032, né, que é o pórtico ali de diagnóstico, onde é conectado, tá, o manômetro para verificar a pressão do sistema das funções aqui do cilindro. Lembra? Lá da válvula V212, certo? E da mesma forma, pessoal, a gente vê essa parte, né, reforçando mais uma vez aqui, a gente vê toda essa parte da simbologia no diagrama, mas é importante a gente assimilar com os componentes lá no equipamento, tá? Então a gente vai ver agora no equipamento. Por exemplo, aqui ó, temos, né, o G032, que é o quê? Que é o bloco, né, pessoal? É o bloco de válvula aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. É o bloco de válvula aqui, ó. Certo? Do elevador. Certo? Temos, lembra da alimentação que vem lá do bloco G016, das funções secundárias? É essa mangueira aqui, pessoal, de meia. Tá vendo? Essa mangueira aqui, ó, que é a alimentação, ela entra onde? No P2 aqui do bloco, certo? Faz a alimentação aqui para poder fazer a alimentação das válvulas direcionais e assim fazer o acionamento dos atuadores, ok? Então, por isso que é importante aqui a gente identificar esses componentes, certo? Então, agora a gente vai verificar a válvula de acionamento do flap. E aonde que é essa válvula, pessoal? Aqui, ó, Y102 e 103, né? Que é a válvula do flap. Está localizada aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Né? E esse ângulo que a gente está vendo essa, mas do outro lado aqui, ó, tem a outra também, tá, pessoal? No mesmo eixo ali, tem duas solenoides, certo? A Y112, 102 e a 103. 3, ok? Então, essa eletroválvula aqui que é responsável pelo acionamento do cilindro do flap, né? Abre e fecha o flap, ok? Está localizado aqui na parte superior. E aonde está localizado, pessoal, né? Essa válvula de retenção, certo? Onde está localizada a válvula de retenção? O D23,
Mesma coisa, a gente tem que começar a imaginar lá no equipamento, né? Identificar lá no equipamento. Olhando aqui, pessoal, aonde que vocês acreditam que estejam essa D023, né? Ela está localizada onde? Aqui, né, pessoal? Está localizada aqui, ó. Certo? Então, essa é a válvula de retenção do cilindro do flap, certo? Então, pessoal, caso tenha qualquer tipo de falha na parte de acionamento do cilindro do flap, verifiquem essa válvula, tá? Essa válvula é responsável para garantir, assim, a retenção do cilindro do flap, tá? Então, às vezes, se você tem uma vedação danificada aqui ou, né, fora do padrão, pode gerar uma falha no cilindro do flap, certo? Então, fica atento, pessoal. É importante olhar essa questão, tá? Olhando aqui, ó, e o cilindro do flap, né? Aqui na parte da simbologia, está localizado aqui, certo? E lá no componente, lá no equipamento, tá? Onde que é o cilindro do flap? Tá aqui, tá, pessoal? Cilindro do flap, certo? Né? Um cilindro de dupla ação, né? Ele abre e fecha aqui o flap, certo? Agora, olhando aqui no diagrama, né, a Y74, que é a válvula de subida do elevador, certo? Que é essa solenoide aqui. Aonde que está localizada lá no equipamento, né? Se a gente vir aqui no componente, qual é dessas válvulas aqui, pessoal? Então, eu já comentei, tá? É importante a gente reforçar aqui e entender essa função aqui, certo? Então, ela está localizada aqui, tá, pessoal? Essa parte que viu aqui. Aqui é só a Y74, né? Que é a válvula responsável para realizar, certo? Subida do elevador, né? A elevação aí do elevador, ok? E aqui, pessoal, a D011, que é a válvula de retenção. Onde está localizado esse componente? Lá no equipamento. Se a gente vir aqui para o equipamento, onde que está localizado aqui? Essa válvula de retenção. Tá aqui, pessoal, ó. Válvula de retenção, certo? Um pouquinho de visualização, mas é essa válvula aqui, certo? Também é a mesma forma, tá, pessoal? Se tiver um problema relacionado à elevação do elevador, né? O elevador está baixando, né? Então, pode ser que essa válvula esteja danificada, certo? Ou a vedação, ou a própria válvula danificada. Então, é importante verificar, certo? Agora, olhando aqui para o cilindro, tanto do lado direito, que é o C10, e o C13, que é o do lado esquerdo. Da mesma forma, aqui na parte da simbologia, está aqui no diagrama, e lá no componente, lá no equipamento. Onde estão localizados esses cilindros? Aqui, né, pessoal? Para quem já atua na área aí, já fica um pouco mais fácil
para entender, né? O C010 aqui, que é o cilindro hidráulico, fica, né, localizado aqui do lado direito, né, do elevador, e o C013, o cilindro hidráulico do lado esquerdo do elevador. Ok? Então, né, é um cilindro também de dupla ação, certo? E o acumulador, né, a gente olhando aqui, né, pessoal, temos aqui o acumulador de pressão, certo? Onde está localizado esse componente lá no equipamento? Está localizado aqui, tá, pessoal? Realmente ele fica fixado por duas abraçadeiras aqui na parte superior mesmo do elevador. Tá? Então esse daqui é o acumulador de pressão, certo? Aí eu vou aproveitar aqui, deixe nos comentários qual que é a função do acumulador de pressão. As quatro principais funções, coloque aí, pessoal, deixe nos comentários as quatro principais funções do acumulador de pressão e também deixe aí qual é a pressão de calibração desse acumulador de pressão, certo? Só para a gente ter esse momento de interação aí, ok? E agora vamos identificar a Y75, que é a válvula de acionamento aí para realizar a descida do elevador, certo? Onde está localizado esse componente lá no equipamento. Olhando aqui, pessoal, quais dessas válvulas aqui é a Y75? É essa daqui, ok? Então, essa é responsável pelo acionamento de descida aí do elevador. Agora a gente vai identificar a Y770 e a 71, que é a solenoide de giro do capô secundário. Onde está localizado aqui essas solenoides de acionamento do motor do giro do capô secundário. Tá? Da mesma forma, pessoal. Né? É essa aqui, ó. Da mesma forma, é uma eletroválvula com duas solenoides. Tem uma aqui, a outra está um pouco aqui, certo? Então, como eu falei, pessoal, por isso que é importante a gente ir aqui devagar, tá? Para a gente entender, identificar cada um desses componentes, as funções, e assim a gente vai consolidando os nossos conhecimentos, certo? E fica, com certeza, você vai perceber que vai ficar muito mais fácil no momento aí que você realmente precisar realizar um diagnóstico, certo? É claro também, né, precisa seguir vamos falar assim, uma forma sistêmica, né, todo um processo sistêmico para poder garantir a eficiência nessa resolução de falhas aí, ok? E o motor aqui, pessoal, o M26, é o motor hidráulico de giro do capô secundário, lá no componente, né, lá no equipamento. Onde está esse componente? O componente fica localizado aqui, né, ele é fixado na base do extrator secundário, na parte superior, né, e então é esse motor hidráulico aqui, pessoal, que é o responsável pelo acionamento, né, de giro aqui do capô secundário, certo?
E aqui, pessoal, né, só para a gente entender, mais uma vez aqui reforçar, né? A alimentação de óleo vai chegar aqui, ó, certo? Que vai vir lá sai da bomba, né? Passa pelo bloco G016, certo? E é direcionado aqui no bloco G32 do elevador, certo? E vai vir para alimentar as válvulas direcionais do giro do capô secundário, de elevação do elevador e do acionamento do cilindro do fraco, certo? Então, vem tudo aqui. Outra coisa, pessoal, só reforçando, né? Fique atento, tá? Essa válvula direcional, fisicamente, né, a olho nu, quando a gente olha lá, né, parece ser a mesma válvula, certo? Mas são de centros diferentes, tá? Vou pedir aí para vocês deixar no comentário, por exemplo, essa válvula aqui, ó, qual que é o tipo de centro dessa válvula? Deixa aí nos comentários, né? A válvula responsável pelo acionamento do giro do capô secundário. Qual que é o tipo de centro dessa válvula? E qual que é o tipo de centro da válvula responsável pelo acionamento do cilindro do frap? Certo? Deixa aí nos comentários. E outra coisa, pessoal, a mesma coisa, 7.4 e 7.5. Vou deixar aí para vocês no comentário quais são as diferenças. Eu posso pegar a válvula 7.5 e colocar no local da válvula 7.4 e também pegar a válvula 7.4 e colocar no local da válvula 7.5? Deixa aí nos comentários. Você acha que podemos fazer essa inversão? Vai apresentar algum tipo de falha? Certo? Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso momento de hoje. Espero ter contribuído aqui para o seu entendimento, mas desde já agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e que vem acompanhando aí também a gente no canal aí do YouTube. Então, fica aqui o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.